Olá, gente. Sejam bem-vindos aí para assistir mais um vídeo do nosso curso de Cálculo 3. Hoje eu vou conversar com vocês sobre oscilações livres amortecidas. O que significa isso? A gente vai pensar num sistema massa-mola. O caso mais simples de oscilações livres ou de oscilações é o sistema massa-mola. A gente vai supor que nós temos um certo amortecimento para que fisicamente o problema seja mais factível, tá certo? E no que consiste esse problema? Consiste em você ter um sistema formado por uma mola de elasticidade com constante elástica K, um corpo de massa M preso a essa mola, e esse sistema é posto em movimento. A gente vai admitir que alguma resistência, além da resistência da própria mola, existe que faz com que esse movimento ele perca força e ele vá parando ao longo do tempo. Claro que ele pararia, mesmo que fosse só a força de resistência, mas a gente vai admitir que existe ainda uma força adicional atuando sobre esse corpo. Tudo bem? Qual é o objetivo? Então, o objetivo é nós modelarmos esse problema e vermos como resolvê-lo, tá? Em inúmeras situações, nas 3 situações que nós vamos ver que vão ocorrer. O modelo que nós vamos obter vai ser um modelo de um problema de valor inicial dado por uma EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, a massa do corpo preso à mola, a constante elástica da mola e o coeficiente de resistência ao movimento vão ser os coeficientes dessa equação, como nós vamos ver. Bem, então o que a gente vai usar para modelar esse problema? A gente vai usar um balanço de forças sobre esse sistema e vamos usar a segunda lei de Newton. Tudo bem? Então, tá aqui, olha, eu tenho essa mola presa num suporte superior aqui. A essa mola eu prendo um objeto de massa M, tá certo? Ao prender esse objeto de massa M, essa mola é distendida de um comprimento L, tá bem? Até chegar à posição de equilíbrio. Joia? Por falar em posição de equilíbrio, no ponto de equilíbrio, ou seja, quando o seu sistema está aqui, as duas forças que atuam é o peso puxando para baixo e, nesse caso, a força elástica puxando para cima. Então, vetorialmente, elas têm direções opostas, mas em magnitude, como o corpo está em equilíbrio, elas são iguais. Então, o peso, massa vezes a gravidade, é igual à força elástica, em valor absoluto, K vezes L, que foi o quanto a mola foi distendida pela massa M. Tudo bem? Agora, se você colocar esse corpo em movimento, então você agora precisa ver o que está acontecendo, quais são as forças que passam a atuar sobre esse corpo. Então, eu vou admitir que Y mensura para mim o alongamento dessa mola, então Y de T é o quanto essa mola está sendo distendida, tá certo? Eu estou orientando o eixo Y de cima para baixo, estou orientando o eixo Y de cima para baixo, aqui, ó, 0, L, Y para baixo, desculpa. E então, com o corpo em movimento, quais são as forças atuando? O peso continua a atuar, a força elástica continua a atuar, ela aqui menos, em virtude do fato de que essa força é sempre oposta ao alongamento da mola, tá certo? K é a constante elástica, K positivo, bem? E aí a última hipótese que eu vou fazer é que existe uma força de resistência ao movimento que é proporcional à velocidade da mola. Essa hipótese é válida para velocidades pequenas, tá certo? Quando você tem velocidades muito altas, aí para outros tipos de problema, essa hipótese é ligeiramente modificada, tá? Mas então eu vou admitir que eu tenho uma força de resistência ao movimento, por isso negativa também, proporcional à velocidade y'. Se y mede um comprimento, y' mede a derivada de y, a sua velocidade, tá bem? Portanto, a força, o balanço de forças, as forças totais ou as forças resultantes, a força resultante nesse sistema é dado pela soma mg menos ky de t menos gama
Y' de t. Tudo bem? Então, de uma maneira, eu posso enxergar essa força resultante dessa forma. Por outro lado, a segunda lei de Newton vai me dizer que essa força resultante é massa vezes aceleração. A aceleração aqui é medida pela derivada segunda do deslocamento ou do comprimento que você está medindo, da posição. Então, a força resultante também pode ser calculada por m igual a y, m vezes y, duas linhas. Tudo bem? Se nós juntamos, então, essas duas equações, a força resultante é igual a essa soma, a força resultante, por outro lado, é igual a esse produto, essas duas coisas têm que ser iguais, certo? Então, o que nós vamos obter? Nós vamos obter que mg menos... aqui eu já organizei, tá, pessoal? Isso daqui seria igual a isso, eu peguei todas essas duas parcelas negativas e passei para o lado esquerdo da equação. Joia? Eu posso dar uma ajeitadinha nessa equação aqui, levando em consideração uma mudança de variável. Deixa eu voltar aqui no desenho para mostrar para vocês essa mudança de variável que eu vou fazer. Eu vou, na verdade, deslocar a origem do meu sistema, tá? A origem do meu sistema está aqui na posição de equilíbrio da mola. Eu vou passar a origem do meu sistema, nessa nova variável, para a posição de equilíbrio do sistema massa-mola. Então, a posição de equilíbrio do sistema massa-mola são L unidades de comprimento abaixo da posição de equilíbrio da mola, que foi a distância que a massa distendeu a mola até chegar na posição de equilíbrio. Essa nova variável eu estou chamando ela de U. A relação entre U e Y é dada, tá aqui, ó, a relação entre U e Y. U de t é igual a Y de t menos L. Bom, se você calcula a derivada de U, a derivada primeira de U é igual a Y', a derivada segunda de U é igual a Y, duas linhas, e Y eu posso reescrever como U mais L. E aí agora, se você substitui Y', Y' e Y, duas linhas, por U mais L, por Y' e por Y, duas linhas, por U' e por U, duas linhas, o que você tem é essa equação aqui. E aí, veja só o que vai acontecer. Vai ficar aqui, ó, K vezes U mais K vezes L. Esse K vezes L passa para o outro lado. Então, ficaria aqui mg. Então, deixa eu rabiscar aqui agora. Vamos começar a rabiscar esse papel aqui. Ficaria aqui assim, ó. Opa. Ficaria aqui assim. Esse KL passaria para o outro lado. Então, ele sairia daqui e viria para cá, ó. Menos K vezes L. Menos KL. Só que na posição de equilíbrio, mg é igual a KL. Portanto, essa diferença é igual a zero. Então, a equação que rege esse seu sistema massa-mola é m, U duas linhas, mais gama U' mais K vezes U, igual a zero. Ok? Faltam ainda duas condições iniciais, então você vai dizer aí que U de zero é um certo U0, um valor prescrito, uma primeira condição inicial, e que U' de zero é igual a U0'. O que essas condições iniciais representam? Essas condições iniciais representam a posição inicial em que a massa vai ser liberada para iniciar o movimento e com que velocidade inicial essa massa vai ser solta. Então, por exemplo, se sua massa está, por exemplo, posicionada aqui embaixo, significa que o zero é positivo inicialmente, e se você pegar essa massa e jogá-la para cima, tá? Se você tem essa massa e joga ela para cima, ela está indo no sentido oposto ao sentido positivo do eixo, portanto, você está jogando ela com velocidade negativa. Se, por outro lado, você pega e joga ela para baixo, ela está sendo lançada no sentido positivo do eixo, portanto, com velocidade positiva. Essas condições iniciais aqui, então, gente, são a posição inicial do corpo e a velocidade inicial
com que ela é lançada. Por exemplo, se o de zero for igual a zero, significa que ele está sendo lançado da posição de equilíbrio. Se o linha de zero também for zero, significa que ele está na posição de equilíbrio e você não fez nada. Você não jogou ele nem para cima, nem para baixo. Significa que esse objeto não vai sair do lugar, porque ele já está na posição de equilíbrio. Se você não der uma força inicial para ele ser deslocado para cima ou para baixo, ele não se desloca. A solução é a solução trivial, nula, para esse problema. Se você, no entanto, pega e na posição de equilíbrio joga esse objeto para cima, você então está lançando esse objeto da posição de equilíbrio com uma velocidade negativa. Se na mesma posição de equilíbrio você pega e lança ele para baixo, você está partindo da posição de equilíbrio com velocidade positiva, porque você está lançando para baixo no sentido positivo do eixo, ok? Então fica assim considerado o nosso problema. Nós temos, então, que pensar agora em como resolver essa equação. Mas essa equação é uma equação de segunda ordem com coeficientes constantes, m, gama e k. Mais do que constantes, esses três coeficientes são positivos, tá bem? M, gama e k são constantes positivas. Isso é importantíssimo para a análise que nós vamos fazer agora. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vou tentar diminuir aqui. Peraí. Opa, agora eu diminui muito. Dificuldades técnicas aqui, pessoal. Só um minuto até eu localizar onde que está. Aqui, achei. Então, temos isso aqui. Eu quero diminuir um pouquinho. Aí, agora tá bom. Então, vamos lá, olha. Eu tenho que resolver essa EDO, certo? Na verdade, eu tenho que resolver o problema de valor inicial. Para essa EDO, a equação característica é MR ao quadrado, mais gama R mais K igual a zero. Isso. Uma equaçãozinha do segundo grau. E eu sei o seguinte, a depender desse delta do discriminante, eu posso ter duas raízes reais distintas, uma raiz real, ou duas raízes complexas conjugadas. Aquela conversa que nós já tivemos nos vídeos passados aí. Então, vamos começar com o caso em que delta é maior do que zero. Tá bem? Nesse caso, a gente vai ver que esse sistema é chamado de sistema superamortecido. A gente vai entender por quê. Se delta é maior do que zero, eu sei que a equação possui duas raízes. Ela possui uma raiz R1, ela possui as raízes R1 e 2, dadas por menos gama, mais ou menos gama, mais ou menos raiz quadrada de delta, de gama ao quadrado, menos 4 mais ou menos gama ao quadrado, menos 4km, sobre 2m. Ocorre que essas raízes são sempre negativas. E por que isso é verdade? Isso é verdade porque gama ao quadrado é sempre maior do que gama ao quadrado menos 4km. Eu tenho aqui uma constante positiva sendo subtraída de uma outra constante positiva. Isso implica, então, que gama é sempre maior do que a raiz quadrada de gama ao quadrado menos 4km. Ora, se você olha para essa expressão aqui, ó, se você pegar a raiz menos gama menos essa raiz aqui, obviamente ela é negativa. Se você pegar menos gama mais a raiz quadrada que aparece aqui, por esse fato, pelo fato de que gama é maior do que isso daqui, essa diferença menos gama mais a raiz vai ser menor do que zero. Tá? Então, as duas raízes são negativas.
Essas duas raízes, pessoal, elas determinam a solução homogênea, a solução da EDO. A solução geral dessa EDO, YH de t, é igual a C1 exponencial de R1t mais C2 exponencial de R2t, tá certo? Onde R1 e R2 são constantes negativas. Essas duas exponenciais que aparecem aqui, então, são duas exponenciais decrescentes. Essas duas exponenciais tendem a zero. Elas tendem a zero quando t tende para infinito. Então, qual é o comportamento assintótico da solução desse problema de superamortecimento? Essa solução tende a zero. Tá? Essa solução tende a zero, com um tempo suficientemente grande. Agora, o mais interessante desse caso é que o fato do amortecimento ser muito grande numa situação como essa, o seu sistema, ele, se você pensar em uma condição inicial apropriada, ele não passa nem pela posição de equilíbrio. É como se você pegasse o seu objeto, tá certo? Soltasse o seu corpo no sistema massa-mola e ele fosse diretamente para a posição de equilíbrio, sendo amortecido. Ele não oscila em torno da posição de equilíbrio. Ele faz isso muito rapidamente. Ele tende a zero muito rapidamente. Certo? Bom, a segunda situação, depois eu vou mostrar graficamente essas soluções para vocês, tá bom, gente? Antes da segunda situação, eu quero olhar um exemplo de uma equação desse tipo. A gente pode olhar para esse cara aqui, ó. Eu vou pegar uns exemplos aqui preparadinhos já, porque eu quero compará-los depois. Eu quero olhar para a equação U duas linhas mais 3 meios de U' mais 1 meio de U igual a zero, tá? As raízes da equação característica dessa EDO são R1 igual a menos 1 meio e R2 igual a menos 1, tá? R1 igual a menos meio, R2 igual a menos 1. E aí a solução dessa EDO, nesse caso, YH de t, é igual a C1 exponencial de menos t sobre 2 mais C2 vezes a exponencial de menos t. Essas constantes C1 e C2, quando você tem as condições iniciais do problema de valor inicial, ou seja, quando você tem a posição inicial e a velocidade inicial do sistema, você consegue determinar essas constantes C1 e C2. Depois nós vamos poder ver várias situações, graficamente, o que acontece com isso, tá bem? Deixa eu terminar falar aqui, aí depois eu vou lá no GeoGebra mostrar isso para vocês. A situação em que delta é igual a zero, a equação característica só possui uma raiz, tá? Quando delta é igual a zero, a equação característica possui apenas a raiz R igual a menos gama sobre 2m, que delta igual a zero, aquela segunda parcela da fórmula da raiz da equação do segundo grau. Então, aqui, a solução da EDO homogênea, nesse caso, é YH de t igual a C1 vezes a exponencial de menos gama t sobre 2m mais C2t vezes a exponencial de menos gama, opa, esse gama tá difícil, menos gama t sobre 2m. Quem não está lembrado aqui, essas aqui são as soluções fundamentais para a EDO de coeficiente constante, quando você tem o delta igual a zero. A gente usa a redução de ordem para encontrar essa segunda solução fundamental.
Da mesma maneira, pessoal, vocês vão observar que essa exponencial é negativa, essa exponencial também é negativa, e ela prevalece sobre essa função linear t que está multiplicando. Então, da mesma maneira, quando t tende para infinito, a minha solução homogênea, a minha solução da EDO, também vai a zero. Só que aqui ela vai a zero um pouquinho mais lento. É difícil, não é propriamente dizer que a solução vai a zero, mas depois, graficamente, eu vou tentar explicar um pouco melhor essa questão de a diferença entre as duas situações, tá bom? Quando você está no sistema superamortecido anteriormente, o sistema freia o movimento. Então, o deslocamento é mais lento para a posição de equilíbrio. Aqui, o amortecimento já é menos forte, tá? Então, ela vai para a posição de equilíbrio um pouco mais rapidamente. Joia? Então, nesse caso, eu posso dar como exemplo, eu quero exemplos que vão me dar soluções parecidas. Eu vou olhar agora para a equação U duas linhas mais U' mais 1/4 de U igual a zero. Então, olha, nesse exemplo aqui, a massa do objeto é de uma unidade de medição de massa, 1 quilo, por exemplo. A constante de amortecimento também é igual a 1 e a constante elástica, 1/4. No exemplo anterior, a massa também era 1, a constante de amortecimento 3/2 e a constante elástica 1/2. Nesse caso, a solução do problema homogêneo, a solução dessa EDO, vai ser C1 exponencial de menos t sobre 2 mais C2. Opa! Mais C2t exponencial de menos t sobre 2. Ah, por que menos t sobre 2? Porque essa equação, essa EDO, possui como equação característica uma r ao quadrado mais r mais 1/4 igual a zero. E o seu produto notável r mais meio ao quadrado. R mais meio ao quadrado possui como única raiz r igual a menos 1/2. Tudo bem? Bom, a última situação é quando delta é menor do que zero. E, novamente, gente, eu vou mostrar graficamente todas as situações daqui a pouquinho. Quando a gente for lá para o GeoGebra, eu mostro tudo de uma vez para vocês. Esse caso em que delta é igual a zero é chamado de amortecimento crítico. O termo crítico aí é porque você vai passar de uma situação em que o amortecimento é tão forte que não permite qualquer tipo de oscilação, você poderia pensar grosseiramente assim, para um sistema que vai passar a permitir a oscilação em torno da origem, conforme nós vamos ver no caso subamortecido, tá bem? Então, olha só. Quando delta é menor do que zero, nós sabemos que nós temos duas raízes complexas para a equação característica. Quais são essas duas raízes? Eu vou escrever aqui, ó, R1, 2 igual a menos gama mais ou menos raiz quadrada de gama ao quadrado menos 4km. É o meu delta. Sobre 2m. Só que delta, esse cara, é menor do que zero. Então, eu posso escrever essa raiz da seguinte forma, olha. Vou escrever logo a parte real aqui, ó. Menos gama sobre 2m, mais ou menos i vezes a raiz quadrada de... Para colocar esse i aqui do lado de fora, eu multipliquei isso aqui por menos 1. Então, 4km menos gama ao quadrado sobre 2m. Esse camarada aqui é o que nós chamamos lá atrás de alfa. Esse camarada aqui é o que nós chamamos de beta. Tá certo? E aí, então,
voltando novamente lá atrás, quando nós estudamos esse caso das raízes complexas da equação característica, a solução do problema homogêneo, nesse caso, vai ser dada pela exponencial de menos gama t sobre 2m vezes C1 cosseno de beta t mais C2 seno de beta t. Vamos pensar um pouquinho aqui. Quando t tende para infinito, o que acontece com essa solução? Tá joia? Quando t tende para infinito, o que acontece com essa solução? Bom, essa parte da solução, essa exponencial, ela tende a zero. Gama é uma constante positiva, m é uma constante positiva, então essa exponencial aqui tende a zero. E o que você pode dizer a respeito dessa combinação linear de senos e cossenos? Ela é uma função limitada, a depender de C1 e C2, tá? Mas é uma função limitada. Sendo assim, o produto de uma função que tende a zero por uma função que é limitada, vai para onde? Quando t tende para infinito? Opa, isso daqui vai para zero também quando t tende para infinito. Ou seja, o seu sistema de uma oscilação livre, amortecida, a solução inevitavelmente vai a zero. Tá? Inevitavelmente vai a zero, quando t é suficientemente grande. Qual é a diferença entre as duas primeiras soluções, as duas primeiras situações, e essa situação nova? A situação nova é que você tem esse... Isso é um cosseno, a gente vai ver daqui a pouquinho que isso aqui é um cosseno. Ou seja, você tem uma função exponencial multiplicada por um cosseno. O cosseno é oscilatório, a exponencial tende a zero. Tá certo? Quando t tende para infinito. Então, o que você vai ter é um sistema que oscila, mas a crista dessa oscilação está diminuindo, porque a sua função tem que tender a zero. Daqui a pouquinho a gente vai ver, mas basicamente você teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Uma solução mais ou menos assim, ó. Tá? Um gráfico que seria uma coisa mais ou menos assim. Os outros dois casos teriam um comportamento diferente. Teriam um comportamento assim, ó. Tá? Teria um comportamento assim. Um por baixo, outro por cima, tendendo a zero. Não oscila. Esse daqui oscila, tá? Mas, de novo, daqui a pouquinho a gente vai ver graficamente essas soluções. Beta, o beta aqui, ele recebe um nome. Beta é chamado de... Beta é chamado de quase... Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu esqueci o nome do beta. Beta é chamado de quase frequência. Por que esse quase? Porque o termo frequência, período, tá? Se aplica a uma função periódica. Essa função ela não é periódica, ela oscila, mas ela não é periódica, porque uma função periódica é caracterizada pela imagem se repetir a cada período, tá certo? Aqui o que acontece é que a cada período você tem o mesmo tipo de comportamento. Então, se você pega um máximo local dessa função aqui, ó, você pega um máximo local dessa função. Daqui até aqui, você vai ter um período t, daqui até aqui você vai ter o mesmo período t, embora o desenho aqui não esteja mostrando isso, tá? Mas não é uma função periódica, então você não pode chamar de período. Da mesma forma como não é uma função uma oscilação padrão, você não vai poder chamar ela de frequência, esse beta. A gente chama de quase frequência. Tudo bem? Agora, veja só. A solução dessa EDO, ela fica determinada por essas constantes C1 e C2, que vão ser calculadas a partir das condições iniciais. Mas eu quero fazer uma continha antes, com C1 e C2. Se você pensa que C1 e C2 é um par ordenado, no plano cartesiano, você tem todo o direito de olhar para as coordenadas polares R e delta desse cara, desse par.
Tá? Qual é a relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares? C1 é igual a R cosseno delta, desculpa, e C2 igual a R seno delta. Bom, uma vez que você saiba quem é C1 e C2, você vai ter calculado C1 e C2 pelas condições iniciais, uma vez que você conheça eles, você pode calcular R, basta elevar essas duas equações ao quadrado e somar. R ao quadrado vai ser igual a C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. E depois você determina o ângulo delta. Tá? Depois você determina o ângulo delta. Se você substituir C1 e C2 aqui em cima, você teria R cosseno delta cosseno beta t mais R seno delta seno beta t. Usando a identidade que cosseno de A menos B é igual a cosseno B cosseno A. Ou cosseno A, cosseno B, tanto faz. Mais seno B, seno A. Então, fazendo a substituição e usando essa propriedade, você mostra que a sua solução homogênea pode ser escrita de uma outra forma, como exponencial de menos gama t sobre 2m vezes r, vou botar o r aqui na frente, o r eu posso colocá-lo em evidência, vezes cosseno de beta t menos delta, tá? Alguma nomenclatura aqui para essa solução? R vezes a exponencial de menos gama t sobre 2m é chamada de amplitude. Amplitude da oscilação, tá? Você tem uma função que oscila entre essa exponencial. Você pode pegar a exponencial decrescente, multiplica ela por menos 1, pega a exponencial crescente, simétrica a ela, tá? O gráfico da sua solução está oscilando entre essas duas funções. Tudo bem? Delta é chamado de fase. Tá? Delta é chamado de fase. E aqui faltou só dizer que eu posso definir o quase período dessa solução. Eu vou dizer quem é o quase período dessa solução. O quase período dessa solução é t igual a 2π sobre beta, chamado de quase período, por aquela explicação que eu dei anteriormente. O período da função cosseno é 2π, lembrem-se disso. Aqui o período dessa função é 2π sobre beta, tá? Beta que está multiplicando ali. Joia? Vamos só completar aqui isso com um exemplinho. Aqui vamos fazer um exemplo um pouquinho mais completo. Então, eu quero resolver o seguinte PVI, olha. Resolva o PVI. O duas linhas mais o duas linhas mais o linha mais u igual a 0, onde o de 0 é igual a menos 1 e o linha de 0 igual a 1. Vamos interpretar essa equação aqui à luz do que nós acabamos de discutir. Bom, olhando para a equação, eu sei que a massa presa à mola pesa 1 unidade, a constante de amortecimento do sistema é igual a 1 também, e a constante elástica da mola também é igual a 1. E aí, as unidades de medida precisam ser compatíveis. Então, admitindo aqui que temos essa compatibilidade. O que significa que o de 0 é igual a menos 1? Significa que você pegou o seu sistema, que estava paradinho lá no equilíbrio, e você levantou ele. Lembre-se que o nosso sistema está orientado para baixo.
Então, se U de 0 é negativo, significa que você pegou da posição de equilíbrio e levantou ele uma unidade. E aí, o que você fez? Você não soltou ele simplesmente. Porque se você soltasse, a velocidade inicial seria zero. Você pega esse cara, que está aqui na posição menos 1, e joga ele para baixo com velocidade 1. Tá? Velocidade inicial igual a 1. Joia? Fazendo essa continha, pessoal, eu vou ser um pouco econômico aqui nesses cálculos. As raízes da equação característica dessa EDO são R1 e 2 iguais a menos 1 meio mais ou menos I raiz de 3 sobre 2. Essas continhas que não são assim imediatas, você tem que fazer. Pega, na hora que você estiver estudando, pega e refaça esse cálculo. Tá joia? Então, o meu alfa é menos 1 meio, o meu beta é raiz de 3 sobre 2. A solução dessa EDO é YH igual a exponencial de menos t sobre 2. Note que essa exponencial de menos t sobre 2 está nos 3 exemplos que eu abordei com vocês nesse vídeo. Exponencial de menos t sobre 2 vezes C1 cosseno da raiz de 3 sobre 2 t mais C2 seno de raiz de 3 sobre 2 t. Tudo bem? Para calcular C1 e C2 a partir das condições iniciais, eu vou precisar derivar essa função. Mais uma vez, faça essa continha, tá? Deriva YH. E a derivada de YH, eu não estou escrevendo YH, era para estar escrevendo UH, gente. Oh, meu Deus, só agora que eu percebi. Onde está escrito UH, YH, leia-se UH. Então, UH, a derivada, isso daqui, deixa eu trocar aqui. Pelo menos nesse exemplo, vamos escrever direito. Isso aqui é UH. Desculpem. UH vai ser igual a exponencial de menos t sobre 2. Deixa eu colar aqui agora. Que multiplica. Raiz de 3, C2, menos C1, sobre 2, vezes o cosseno da raiz de 3 sobre 2t, mais não, menos raiz de 3, C1, mais C2, sobre 2, vezes o seno da raiz de 3 sobre 2t. Se você não acredita em mim, faça essa conta, tá bom? O H' tá aí. E aí agora a gente sabe o seguinte, que U de 0 é igual a menos 1. Então eu vou calcular U de 0. Quanto é que dá U de 0? Ó, vai dar cosseno de 0, dá 1. Seno de 0 dá 0. Então mata essa parcela aqui. Ó. Exponencial de 0 é 1. Sobra o quê? Quando você calcula U de 0, o H de 0? Sobra a constante C1. Então a constante C1 já é dada. A constante C2 eu vou calcular usando que o H' de 0 é igual a 1. Só que o H' de 0, ó, o seno aqui morre, então essa parcela aqui morre. A exponencial dá 1, o cosseno aqui vai dar 1. Sobrou o que aqui? Sobrou raiz de 3, C2, menos C1, só que C1 é igual a menos 1, então mais 1. Tudo isso dividido por 2, que vai implicar que no nosso exemplo, C1 é igual a menos 1 e C2 igual a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Tá? Bom, isso daqui, eu não vou fazer essa continha, mas você pode então verificar que para C1 e C2 assim calculados, quando você passa para as coordenadas polares, R vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre 3. E o delta, a fase, vai ser igual a 5π. 5π
sobre 6, tá? Só você calcular R ao quadrado igual a C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. E depois você usa aqui, ou que R cosseno θ, R cosseno delta é igual a C1 e que R seno delta é igual a C2. Aí você vai ver que o C1 é negativo, o C2 é positivo. Então, onde que o cosseno é negativo e o seno é positivo? No terceiro quadrante, certo? Só fazer a continha que você vai concluir que delta é igual a 5π sobre 6. Por isso, uma vez calculado aí, a minha solução, o H de T, é igual a 2 raiz de 3 sobre 3, exponencial de menos t sobre 2, vezes o cosseno de raiz de 3 sobre 2t menos 5π sobre 6, tá? Menos 5π sobre 6. Deixa só eu tentar fazer um desenho aqui rapidinho, antes de eu levar essa discussão lá para o GeoGebra com vocês. Geometricamente falando, como é que fica a solução? Qual é a minha posição inicial? Minha posição inicial é no menos 1. Então, eu estou aqui com velocidade inicial 1. Então, eu estou partindo aqui assim, ó. Eu vou fazer isso. Meu sistema vai fazer uma coisa assim, ó. Tá? Ele vai oscilar dessa maneira. Não vai oscilar tão alto assim, vai vir para cá. Esse camarada aqui, você pode verificar que é igual a delta sobre beta. Esse outro camarada aqui, essa distância daqui até lá, mede t. T igual a 2π sobre beta, tá? Então, no nosso caso, delta, já calculamos, ó. Beta é igual a raiz de 3 sobre 2. Delta igual a 5π sobre 6. R, 2 raiz de 3 sobre 3. E T igual a 2π sobre raiz de 3 sobre 2 é igual a 4π sobre raiz de 3. Então, o quase período da nossa solução é 4π sobre raiz de 3. A amplitude da nossa oscilação é essa aqui, ó. Tá certo? É R vezes a exponencial. A fase. A fase, uma boa indicação para ela vai caracterizar quando a sua função atinja pela primeira vez o máximo ou o mínimo da oscilação. Um máximo local ou mínimo local da oscilação, tá? Esse ponto aqui. E a quase frequência, raiz de 3 sobre 2. Tá bem? Então é isso, pessoal. Você tem essas três situações. Delta maior do que zero, delta discriminante. Você tem superamortecimento. Delta igual a zero, você tem amortecimento crítico. Delta menor do que zero, você tem amortecimento... Como é que é? Subamortecimento para situações. E a gente vai ver agora, lá no GeoGebra, então deixa eu trocar aqui agora o que eu estou compartilhando com vocês, porque eu quero mostrar lá no GeoGebra. Eu preparei um appzinho do GeoGebra bem bacana para a gente visualizar esses gráficos dessas soluções. A gente não falou muito graficamente a respeito das equações de segunda ordem ainda, mas nós vamos poder olhar agora, com bastante cuidado. Esse appzinho eu vou deixar disponível para vocês, quando eu postar o vídeo lá no YouTube, ele vai estar na descrição do vídeo, e também vou mandar para vocês via sistema acadêmico. Então, vocês vão poder ter acesso, brincar um pouquinho com essas coisas. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Pronto, acho que agora vocês já devem estar vendo aqui o appzinho do GeoGebra,
tá? Então, em azul, eu tenho o caso de subamortecimento. Em vermelho, eu tenho o caso de superamortecimento. E eu não estou mostrando ainda o caso de subamortecimento. Eu quero mostrar primeiro esses dois casos para vocês, tá certo? Então, tá aqui, ó. Eu coloco aqui nesse appzinho as condições iniciais. Então, eu tenho Y0. Gente, desculpa, ao invés de escrever U, eu escrevi Y. Façam a tradução simultânea, tá bem? Nossa, já tem 50 minutos de vídeo. Então, Y0' igual a 5, Y0 igual a 5. Eu estou aqui com essas condições iniciais. Para essas condições iniciais, esse é o gráfico da solução. A solução está escrita aqui embaixo, olha. Ele já vai automaticamente mostrando para vocês aqui embaixo, ó, a solução Y1 e a solução Y2. Ele calcula as constantes C1 e C2 e já mostra aqui para vocês. Então, ó, eu estou aqui, U de 0 igual a 5. Significa que eu peguei o seu sistema, puxei ele 5 unidades para baixo. Eu estou pensando aqui na representação física. Puxei esse sistema 5 unidades para baixo e lancei ele para baixo com uma velocidade de 5 unidades de medição de velocidade. Tá? Então, peguei ele, puxei aqui e ainda fiz uma força suficiente para lançá-lo com velocidade. Olha aqui, então, qual é a solução? Azul, como eu disse, é o caso subamortecido. Como a resistência é menor, eu tenho um pico mais alto, tá vendo? E aí ele vai diminuindo. Aqui o caso superamortecido, tá vendo? Essa curvinha vermelha, descendo aqui, tendendo a zero, os dois casos. Olha só que bacana quando eu coloco se eu coloco a condição inicial Y0 para variar, vocês vão ver esse gráfico ser deslocado para cima e para baixo. Ó. Olha só. Olha lá, a condição inicial está diminuindo, está baixando. A velocidade inicial continua positiva, então eu continuo lançando para baixo. Continua a mesma coisa. Aqui o meu sistema vai passar pela origem, então isso aqui ó, significa que o seu sistema, a massa passou pela origem, mas ele não oscila, ele passa e vai a zero. Tá? A gente pode colocar as duas vou parar aqui agora. Eu vou mudar agora a condição inicial da velocidade. Vou deixar a velocidade inicial variando. Velocidade inicial variando, olha lá o que vai acontecer. Esse gráfico ele vai achatando, ó, tá vendo? O pico vai achatando, ele vai mudar. Pensem aí um pouquinho depois. Por que agora mudou? Agora quem está aqui, ó... Não, mudou não, é isso mesmo, é a mesma coisa. Não mudou nada não, gente. Tá aí os dois casos de superamortecimento e subamortecimento. E aí agora a gente pode colocar junto o caso de amortecimento crítico, que é o caso em que você efetivamente tem a oscilação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Vou exibir a terceira solução. Terceira solução é a solução... Essa solução, tá vendo aqui? Pretinha ali. E aí ela oscila, efetivamente. Se a gente desse um zoom aqui, vocês perceberiam ele oscilando. Ele não para de oscilar em torno da origem, só que aí ele está cada vez mais próximo da origem. Então, você imagina que ele está achatado ali já. E aí a gente pode colocar, finalmente, as duas condições iniciais para variar juntas, e aí esse gráfico fica dançando aí. Note, pessoal, as condições iniciais para os três problemas são as mesmas, tá? É por isso que o ponto inicial aqui e a inclinação dos gráficos na origem é a mesma, tá? O que muda efetivamente é o que o amortecimento faz com cada um deles. Tudo bem? Como eu disse, esse aplicativozinho vai estar disponível para vocês lá no vídeo e depois também no sistema acadêmico. Bom, eu vou parar por aqui, porque esse vídeo hoje ficou extremamente longo, mas é um assunto que eu não poderia omitir os detalhes. Então, eu espero que vocês entendam e espero que o vídeo seja útil e que vocês consigam entender todo o conteúdo que a gente abordou aqui. Eu estou sempre à disposição de vocês para tirar dúvidas, pode me passar e-mail, pode me escrever no Teams, sempre muito à vontade, tá ok, gente? Então, um abraço a todos vocês, um bom fim de semana e bons estudos.